Olá, tudo bem? Eu sou a Kátia e hoje você vai produzir comigo um HQ do início ao fim. Vamos lá? Essa HQ que eu estou produzindo agora, eu vou demonstrar um pouquinho com ela como é o meu processo de criação. Então, primeiro veio a ideia de trabalhar alguma HQ, algum conteúdo sobre solidão. E aí eu pensei no assunto, e aí as ideias elas acabaram se direcionando para falar um pouquinho sobre como é a dificuldade de interação quando se tem uma neurodivergência, porque isso vai impactar diretamente o nível de sociabilidade, a forma como a gente se socializa. Então, a partir dessa premissa da socialização na neurodivergência, eu comecei a fazer anotações de alguns pontos. Vou ver se eu consigo isso. Então, nesse primeiro momento, eu pensei inicialmente em razões para essa dificuldade, aí eu fiz essas anotações. A partir desse momento já me vieram algumas ideias, assim, por exemplo, fazer uma comparação entre falar em público e fazer uma socialização com poucas pessoas, que para mim são situações que são ansiolíticas, dão ansiedade, mas que a forma de lidar com elas é diferente, né, a partir dessa ideia da neurodivergência. Então, a partir de pensar em fazer essa comparação entre esses dois tipos de situação social, que são difíceis, mas têm diferenças na forma como eu lido com elas, eu já passei para fazer uma sequência de quadros. São quadros mesmo, porque a HQ vai ser publicada no Instagram, então ela já foi pensada para o formato quadradinho do Instagram, nessa ideia de um quadro por imagem, né, no post carrossel, que lá o limite é de 20 quadros, eu acho. Aqui já tem uma ideia que depois me veio, que é a ideia do masking, que é você disfarçar para você tentar parecer normal. E aqui já vieram algumas ideias de cena, de pensamentos e momentos, e como eu iria trabalhar visualmente, por exemplo, algumas sensações, alguns sentimentos. Aqui também já algumas ideias de cena, que veio a ideia, eu fiz o teste para ver se funcionava. E a partir dessas miniaturas da sequência de imagens, eu já parti para os esboços dessa sequência já no tamanho normal, que elas vão ser feitas. Então, é metade de um A4 que está aqui, que é 13,5, que deu para ser 2 quadros por página. E aqui eu já começo a trabalhar eles na forma como eles vão estar. Então eu faço traço a lápis primeiro, e aí eu vou definindo com a caneta brush que eu tenho, para facilitar depois quando eu for copiar esse cenário para finalização. Aqui eu já coloquei uma prévia de um texto, que com certeza não vai ser o texto final, para ter uma ideia do que eu quero falar aqui nessa cena. Usualmente eu deixo para escrever o texto quando eu estou já no final, lá no Photoshop, já diagramando e tal, mas eu queria começar a desenvolver um formato de produção, ainda dessa forma como eu trabalho, mas para eu conseguir fazer histórias mais longas. E aí eu acho que já ir colocando parte do texto ou um esboço do texto vai me ajudar.
quando eu estiver fazendo esses trabalhos mais longos, mais de 20 páginas, por exemplo. Então, eu vou passar elas aqui para vocês. Aqui já é a segunda cena. Aqui está arriscado porque uma coisa, uma facilidade de, por exemplo, tá páginas soltas assim, é que eu fico rearranjando elas, trocando elas de lugar para colocar, para deixar uma leitura mais fluida e com um sentido melhor. Então, às vezes, eu já troquei essa página aqui de 3 lugares, né, que já mudou o número dela 2 vezes. E aí eu vou fazendo esses testes para ver o melhor encaixe dentro da narrativa. Aqui é uma reprodução daquele meme, né, do cara no canto da festa, que é como eu fico em socializações assim, que é, nossa, que é essa sensação de estar no canto da festa é horroroso, já passei por isso várias vezes. E aí eu acho que esse meme, ele representa muito bem essa sensação, assim, está todo mundo se divertindo e está você ali presa nos seus próprios pensamentos. Quem mais se identifica aí? Eu vou passando aqui. Talvez algumas dessas cenas se modifiquem também, ou talvez sejam excluídos da composição final, então é algo a se pensar. Essa aqui também já mudou de lugar um monte de vezes, ó. E esse é o processo de criar, é você ir construindo os pedacinhos que vai compor o teu texto, o teu HQ, e à medida que você for trabalhando neles, dando mais detalhes, incorporando isso, você vai vendo que se encaixa em outros lugares. Então, é um processo de quebra-cabeça mesmo, você construir uma história, é você encaixando os pedacinhos e cortando o pedacinho que não encaixa em lugar nenhum. E é isso, esse aqui tá em branco. E é isso. E agora eu vou pegar esses 17 quadros e vou passar eles para a parte de finalização. Então, o que eu vou fazer? Com a mesa de luz, eu vou passar, fazer o traço final para um papel de aquarela, para fazer a finalização com pincel e nanquim e depois com o lápis aquarelável. Eu vou usar esse papel aqui de aquarela, é um papelzinho que eu comprei ele para testar e acabei gostando dele. Não sei se... aqui contra a luz fica mais nítida essa textura dele, assim, gostei dele para trabalhar, eu vou usar ele. E agora vocês vão ver os processos de criação até chegar na publicação final dele no Instagram.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como é o processo, o meu processo de criação de uma história do começo ao fim. Dá uma força lá no Instagram, vão lá, dá uma curtida, um comentário, comenta aqui se você produz quadrinhos, qual que é o seu processo, compartilha também o seu trabalho para a gente conhecer. E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!